Vamos lá, vamos falar do nosso ouvido? Tanta gente reclamando comigo, Clau, não aguento mais, eu tenho zumbido, eu não durmo, porque de noite, na hora que eu tô dormindo, vem o zumbido. Então, problemas de audição, zumbido, etc., eles são muito mais comuns do que a gente imagina. E eles, de fato, podem afetar muito a nossa qualidade de vida. Todas as pessoas podem sofrer, tá? Problemas auditivos podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo exposição a ruído excessivo. Atenção, meninada, com esses fones de ouvido. Som alto demais. Doenças genéticas, infecções e envelhecimento. Os problemas na audição podem afetar não só a nossa capacidade de ouvir, mas também a nossa capacidade de comunicação e de como a gente se relaciona com as outras pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui hoje com a gente o otorrinolaringologista, Dr. Alfredo Lara Gailhardi. Seja bem-vindo. Como vai você? Como vai? Você está diferente. Os óculos. Muito bem. Vamos sentar aqui, vou sentar do seu Dá lado. um tom mais sério, né? Opa, eu acho que eu puxei o sofá lá para trás, né? Deixa eu ver. Levanta só um pouquinho. Isso. Eu sentei empurrando ele. Doutor, que bom tê-lo conosco. Muito obrigado. Tem muita gente reclamando, principalmente de zumbido no ouvido, porque a perda auditiva parece que as pessoas não percebem muito. Quem mais percebe é quem está do lado, né? Que fica assim, fala, você não ouve? Ou para que você está gritando tanto? Não é verdade? Exato. O zumbido não é só causado pela perda auditiva, mas ela é a causa mais comum. Então fala assim, mas eu tenho ruído no ouvido e eu não estou escutando muito bem. É exatamente isso que acontece. A gente brinca, né, aqui entre nós otorrinos, tem uma piada interna entre nós que a gente fala, olha, se você tem um inimigo otorrinolaringologista, manda para ele um paciente com zumbido, porque são causas extremas, são inúmeras e é algo que incomoda muito o paciente. É muito complicado, então, diagnosticar e tratar um zumbido de ouvido? É, porque tem muitas variáveis. A gente gosta muito de estudar as coisas baseadas em modelos animais, né? Então, como é que a gente tira a conclusão? Nós vamos estudar lá em loco, vamos estudar o ouvido do bichinho ou o cérebro para tirar conclusões. O ouvido a gente não consegue, porque se a gente tenta simular, você tem que matar o animal e o ouvido não funciona. Então, é muito baseado em modelos. As nossas conclusões vêm das experiências clínicas. Entendi. Quais são, hoje, já sabidas, já que ainda, eu sempre falo, medicina está em constante evolução e as pesquisas estão sendo feitas a todo tempo, quais são as causas já conhecidas de zumbido no ouvido? É bem legal, assim, porque quando a gente vai ver atrás da literatura médica de referência, nas referências, se você abrir lá a página de zumbido, vem uma bagunçada. O que é o zumbido? Eu gosto de fazer de um jeito bem didático. A gente tem dois grupos de zumbidos. Basicamente, a gente tem o zumbido não pulsátil, que é referido como barulho de grilo, apito, que pode ser em uma orelha ou nas duas, que é o mais comum. Vamos falar aí de 75% a 80% das pessoas. E a gente tem o zumbido pulsátil, que é aquele que faz pulsação, que pode ou não coincidir com o batimento cardíaco. Os zumbidos não pulsáteis geralmente estão ligados a problemas da audição, mas da parte neurológica da audição. Então, o ouvido é como um grande receptor de som. Ele tem uma parte que vai transformar a energia mecânica em estímulo elétrico para o cérebro interpretar. Então, quando a gente fala em zumbido, normalmente o problema desse zumbido não pulsátil está nessa parte elétrica. A mais comum é perda de audição. Dos pulsáteis, a gente pode falar tumores de carótida, lesões, anomalias nos vasos sanguíneos, crises de hipertensão. E também o que é muito comum, que é a minha outra especialidade, eu sou cirurgião maxilofacial também, disfunção de ATM. Então a pessoa tem aquela sensação de batimento aqui dentro do ouvido, que é também bem prevalente na população, principalmente nas mulheres. Ok. O zumbido, ele está relacionado à perda auditiva no sentido de você vai perder a sua audição, mas vai começar com zumbido? Ele é um sinal precoce, muito boa pergunta, ele é um sinal precoce de perda auditiva. A gente até fala para os pacientes, existem alguns remédios que podem fazer você perder a audição. Na medicina a gente chama de ototóxicos, que são tóxicos pro ouvido. E um dos primeiros sintomas é zumbido. Você disse que tem alguns remédios? Alguns remédios. Que vão fazer a gente perder a audição? Podem fazer, não é que vão fazer. Quais são eles, doutor? Alguns antibióticos de uso crônico em hospitais, por curiosidade. Aminoglicosídeos, que são antibióticos hospitalares. Mas, às vezes, um ácido acetil salicílico ou outros remédios antidepressivos podem causar isso. Veja bem, podem causar, não é que vão causar. Está descrito como alguns efeitos colaterais. E o zumbido costuma ser o sintoma mais precoce, assim como a perda auditiva também. Como é que funciona o zumbido desse
para a gente explicar para um leigo. Imagine que o seu cérebro é um maestro ou um afinador de piano e você está recebendo sempre o som. De repente, você começa a não receber tanto aquele som. O que ele vai fazer? Eu vou aumentar o estímulo elétrico, a minha captação, para tentar ouvir isso. E ele reinterpreta esse aumento de estímulo elétrico como zumbido. Então, é mais ou menos por aí. Esse padrão de zumbido, uma dica para o telespectador, ele classicamente piora no silêncio, porque você vai perceber muito ele quando você está quieto. Então a gente fala que esse zumbido não pulsátil, ligado à perda auditiva, ele é inimigo do silêncio. Só pra gente... não, quem tá em casa não vai conseguir entender o que eu tô falando. Mas assim, ontem eu tive uma experiência muito interessante aqui no programa, porque a gente precisou desligar o ar-condicionado, porque a gente estava fazendo um artesanato ali e o ar-condicionado tinha um vento e estava atrapalhando. E eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha entrado nesse estúdio com o ar-condicionado desligado. E aí é um silêncio que eu já desconhecia. Então, eu agora consigo identificar que o tempo inteiro a gente está sendo... Está sendo impactado com um certo zumbido. O zumbido é nesse nível, esse barulhinho que você está ouvindo? Assim, ele é bem levinho? Ele pode ser muito intenso. E uma curiosidade, o zumbido é descrito, tem um trabalho de 1984 que comparou o zumbido, que falou que o zumbido é a terceira pior experiência que um ser humano pode passar. A primeira é dor crônica intratável, a segunda tontura e a terceira é zumbido. Reza uma lenda que o Van Gogh, o pintor, que tinha problemas psiquiátricos, tinha zumbido e cortou a própria orelha. Tem pacientes, inclusive, que tentam o suicídio, infelizmente. Então não é um barulhinho sutil? Não, ele pode ser sutil, mas pode ser intenso e atrapalhar muito a qualidade de vida. É verdade que tem gente que não dorme à noite porque à noite tem muito zumbido? Verdade. O zumbido acorda a pessoa? É verdade. Como eu falei, no silêncio, em geral, esse zumbido piora e a pessoa fica literalmente enlouquecida e aumenta a ansiedade. E uma característica, a ansiedade piora a percepção ao zumbido. Então, você fica num ciclo de retroalimentação contínua. Existe relação do diabetes com o zumbido no ouvido? Existe. Toda doença metabólica, a gente fala metabólica, colesterol elevado, diabetes, problemas de tireoide. Então, quando a gente recebe no consultório um paciente com zumbido, a gente tem uma lista de perguntas e exames para fazer. E a gente leva muito em conta esse padrão metabólico também. Às vezes a diabetes não está clinicamente manifestada, mas a gente já tem os sintomas iniciais. A gente tem que tratar isso também. Essas células são muito sensíveis a alterações de colesterol, diabetes, problemas tiroidianos e hipertensão. Uma vez tratado, na verdade controlada a diabetes, por exemplo, ou controlado uma hipertensão, esse zumbido desaparece ou não tem cura? Não, a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Não é uma relação direta. Você pode ter um benefício, mas a gente não pode afirmar isso. Na medicina a gente brinca, na medicina como no amor não tem nem sempre nem nunca, mas a gente é obrigado a tratar, a percepção ao zumbido melhora também, mas o que você comentou aqui, uma estratégia que é muito boa, que nós indicamos inclusive, vim aqui no estúdio, esse barulho, a gente chama isso de mascaramento, né? Assim como o olfato, você passa um perfume, você fala, eu não estou sentindo, alguém te encontra na rua e fala, que cheiro gostoso, não estou mais sentindo. Esse ruído de fundo. Para a gente não ficar recebendo estímulo o tempo inteiro, o organismo meio que desliga este lado, mas ele não deixa de perceber. Então, para esse paciente com zumbido relacionado à perda auditiva, o que a gente faz é o mascaramento. A gente fala, olha, o silêncio é seu inimigo. Deixa sempre um ruído de fundo que faça uma competição crônica com o zumbido. Porque a longo prazo, isso a gente está falando de meses, você começa a perceber, diminuir a intensidade. O telespectador que sofre com isso, ou conhece alguém que tem isso, fala, olha, quando eu estou no dia a dia, isso não me incomoda, mas se eu prestar atenção, ele está lá. Então, a gente oferta som 24 horas por dia para que esse zumbido seja mascarado. No meio médico, a gente fala, vamos colocar um som específico, isso é medido num exame chamado audiometria, mas a gente orienta de maneira caseira você colocar um ruído branco. Então, nos aplicativos tem ruído branco para neném dormir. Poxa, eu não tenho celular, não consigo gerar isso. Pega uma daquelas fontes de água que você compra em loja de jardinagem e o importante é que aquele som, no silêncio, na sua hora de dormir, ele faça competição. Ele não pode ser nem mais alto, nem mais baixo. Quase que a totalidade dos pacientes de médio para longo prazo vão experimentar uma diminuição dessa intensidade do zumbido. E deve ser constante, então, para que o organismo se habitue a esse ruído,
para fazer esse equilíbrio. Como é, por exemplo, aqui no estúdio, que eu nem percebi o som do ar-condicionado e ontem, quando desligou, eu percebi. Hoje eu já vim percebendo total. E como tudo na vida, de longo prazo. Você não pode esperar uma bala de prata, uma mudança mágica, né? A primeira questão é, se você sofre de zumbido, consulte um otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico preciso. Mas existem coisas que o paciente já pode fazer para melhorar. Entre elas, o que a gente sabe hoje, de maneira geral, que piora a percepção ao zumbido? Consumo excessivo de cafeína, consumo excessivo de carboidratos refinados, não ter o controle da diabetes, da pressão alta, excesso de peso, o estresse, não que ele cause zumbido, mas ele piora a percepção, apertamento de dente, várias outras coisas que dependem mais do paciente do que para a gente. Realizar atividade física está ligado a uma melhora nessa percepção do zumbido. Você falou aqui muito bem da molecada de colocar o aparelho auditivo. Nós, seres humanos, nós temos um tempo de vida e o organismo vai gastando aos poucos. Num ser humano médio, a audição começa a diminuir a partir dos 60 anos de idade. E o estímulo sonoro contínuo, ele acelera esse processo. Como todo mundo fica com fone de ouvido o tempo inteiro, a gente tem uma epidemia aí prevista para os próximos 20 anos de perda de audição. A gente estipula aí que pelo menos vai ter uma piora do que já existe hoje, entre 25% a 50%. É muita coisa. A gente hoje vê a maioria dos adolescentes já com aquele fonezinho sem fio, né? Eles já nem usam mais o telefone aqui, eles usam o telefone... E a intensidade sonora, o volume lá em cima, né? Lá em cima. É impressionante e é perigoso. Agora, você falou de um exame que até fiz outro dia, a audiometria, né? O otorrino me pediu uma audiometria, ele falou, é bom fazer uma audiometria para ver como é que você está ouvindo. Mas eu queria entender o porquê e se a prevenção à surdez, ela de fato é eficiente. Ela é eficiente. Então, quando a gente fala de surdez, a gente abre um leque muito grande. Surdez também tem várias causas. Infecciosas, genéticas, adquiridas, traumáticas. Mas o exame de audiometria é um exame de triagem, ele é um exame matemático. Ele vai falar assim, olha, em relação à população normal, você ouve dessa maneira. Com esse exame, eu consigo saber como está a sua audição, se ela está de acordo com a sua faixa etária, se ela dá uma tendência para mostrar algum tipo de doença, a gente consegue, dependendo do padrão, que é um gráfico matemático, inclusive dizer, olha, esse exame está mostrando que provavelmente a sua parte metabólica, colesterol, não estão bem. E doenças do tímpano, por exemplo, também aparecem no exame. Então, todo otorrinolaringologista vai pedir um exame, entre outros, de audiometria para fazer esse exame inicial. E aí, para o telespectador que às vezes não tem um plano de saúde, que depende do SUS, não é um exame caro, é um exame relativamente simples e barato e vale como triagem. Perfeito. Eu fiz e estou ouvindo muito bem. Adorei, porque eu estava em casa, a gente como família é uma beleza, né? Filho, marido, eles falam, você tá surda, você não tá ouvindo bem, você fala muito alto. É que eu falo alto mesmo, mas eu ouço muito bem. Eu falo alto porque é minha característica, né, de falar alto. Muito bom. Doutor, amei nosso bate-papo. Acho que foi bem elucidativo. Só queria te dar mais uns minutinhos finais, mais ainda fazer uma perguntinha, que é sobre o aparelho auditivo, porque tem gente que já sofre com perda auditiva moderada a severa e fica pensando, será que tem novidades em aparelhos auditivos? Porque o que a gente sabe é que, por mais que melhore, ainda não é o esperado pelo paciente, né? Todos que usam falam, ai, mas não é bom, ainda não é bom. Claro, existe muito preconceito e aqui uma particularidade, eu vivo isso em casa, minha mãe recentemente teve que colocar aparelho auditivo e eu vivi essa dificuldade técnica de primeiro assumir que eu preciso colocar, porque é uma questão social também, e depois falar, será que eu vou me adaptar? Hoje está tudo muito moderno, né? A miniaturização chegou a todos os níveis de componentes e a gente tem aparelhos muito diminutos, muito pequenos, muito discretos e que vão fazer pelo paciente, como bem indicado, ele voltar a ter comunicação. E outra coisa, sabe-se hoje que perder a audição e não recuperar, principalmente para a população mais velha, que é o grande alvo desses aparelhos, se você não tratar isso, você piora a cognição. Então, as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras demências, são aceleradas por isso. E às vezes o paciente está com uma perda tão grande que fala, agora eu vou colocar, e você não consegue mais, porque o cérebro é muito dinâmico. Se ele não recebe aquele estímulo, aquela área atrofia. E quando você coloca o aparelho, é como se você falasse uma outra língua. Você escuta um ruído, mas não discrimina mais o som. Então, tem que ser colocado precocemente. Então, faça isso, viu? Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Uma alegria te receber mais uma vez. E olha, você pode marcar
para fazer uma avaliação, conhecer de perto o trabalho do doutor Alfredo Lara, tá? É Dr. Alfredo Lara. E o e-mail dralfredolara@dralfredolara.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.